Olá, dia de liderança de alto impacto. Hoje você não está entendendo quão incrível vai ser esse episódio. Até eu já estou entusiasmadíssima para começar essa conversa. Tô até nervosa, gente, sei nem direito o que eu vou perguntar para esses dois maravilhosos. Vamos falar mesmo dessa liderança, vamos falar de tecnologia, vamos falar de semear a liderança para o futuro, vamos falar como tem se preparado as lideranças hoje para lidar com esse cenário que é desafiador. Mas antes da gente começar, vou gerar esse suspense em você, também quero te convidar a escutar os nossos outros episódios. O episódio do Tive uma Ideia, esse que eu conto perrengue. Pensa que eu tenho perrengue. Os meus perrengues e como que eu saí deles, que já saí, já se foram. Tem também o episódio, o podcast Foco na Solução. Você me conta seus perrengues, eu não conto quem você é, mas saio correndo atrás de soluções e a gente monta um episódio lindo com foco na solução. E hoje, o nosso carro-chefe, liderança de alto impacto. Chega à mesa, tá mais firme hoje. Olha que essa madeira é firme. Hoje deu peso nessa mesa, hein? Eu estou com Glauco Aguiar e Nívia Carvalho. Eles vão se apresentar, porque eu não dei conta nem de memorizar tanto que é esse currículo. Gente, muito obrigada. Estou feliz de ter vocês aqui conosco e já descobri que é a primeira vez que eles fazem entrevista juntos. Então, eu estou assim me achando, gente. Olá, Glauco, seja bem-vindo. Nívia, seja bem-vindo. Vamos dar honra às mulheres para iniciar. Seja super bem-vinda, Nívia Carvalho. Fale um pouco de você, dê seu oi para nós. Obrigada pela oportunidade, obrigada por a honra de estar aqui, né? E junto com meu parceiro de trabalho, de profissão, eu sou Nívia Carvalho, sou pedagoga, sou da área de educação, tenho uma experiência voltada para as escolas, né? Na liderança e tenho uma curiosidade. Dentro da educação, eu nunca exerci cargo de professora, sempre foi na liderança. Então, isso fez com que eu tivesse que ter uma exigência e um olhar para essas habilidades em lidar com todos esses professores que construíram comigo a minha história. Então, eu sou muito feliz. Encontrei na minha jornada profissionais como o Glauco, que puderam me dar a oportunidade. Hoje eu estou como coordenadora pedagógica da Manaus Tech, que é uma escola genuinamente de Manaus, na área de robótica, ou seja, eu tive que também fazer ali uma liderança voltada para a área de tecnologia. E estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Glauco, suas boas-vindas. Obrigado, estou feliz de estar aqui, feliz de conhecer vocês e falar desse assunto tão importante, né, que é liderança. A gente trabalha ali com lideranças já desde jovens, a gente já consegue perceber ali as crianças que têm essas habilidades mais afloradas, mas, enfim, sou Glauco Aguiar, tenho 37 anos, trabalho 20 anos com tecnologia, fundei a Manaus Tech, que foi a primeira escola de programação, robótica, desenvolvimento de jogos, IA para crianças, aqui do Amazonas. Tem 10 anos que a gente está fazendo. Tem uma outra startup também de investimentos em cadeias produtivas da região através de tecnologia. E já tem mais de 10 anos que eu tenho trabalhado em posições de liderança, inclusive sou membro do Fórum Econômico Mundial, um grupo jovem do Fórum Econômico Mundial chamado Global Shapers. Uhum. Esse grupo é um grupo que busca jovens líderes no mundo todo e que pensam de forma global e atuam de forma local. Então, tem bastante assunto aí para a gente conversar. Estou muito feliz aqui. Certeza que tem assunto. Vamos começar então com esse. Como que ou quais são, né, as dificuldades de encontrar essa mentalidade? Vou puxar essa conversa aqui que o Glauco trouxe, né? De encontrar esse jovem com esse olhar, né, global, com essa visão global, com essa mente aberta para o que tem aí de oportunidades no mundo. Quais são as dificuldades que você percebe hoje? Então, para começar, a gente tem toda uma questão de gerações mais novas, geralmente tem muita abertura para tecnologia, né? Vem algo novo, as gerações mais novas são os primeiros early adopters ali disso. Só que a gente aqui no Brasil tem uma cultura muito de consumo dessas tecnologias, pouquíssimo de desenvolvimento, de usar isso como solução.
Então, para começar, no nosso caso, que trabalha liderança através de habilidades de tecnologia, a gente favorecer que os próprios pais entendam a importância dessa criança deixar de ser apenas um usuário, um jogador, etc. Até alguns têm dificuldade de entender. Não, ele adora jogar, mas e como que ele vai aprender a desenvolver isso? Então, a gente conseguir primeiro trocar esse mindset de cliente, de fato consumidor, para de fato desenvolvedor, para usar isso como soluções dos novos problemas, né? Temos vários novos problemas, né? Muitos. E essas habilidades, Cíntia, elas são relacionadas nessa construção, tendo a escola e a família como essas intercessoras. Então, a família, acima de tudo, precisa dar oportunidade, porque esse desenvolvimento dessas habilidades ele precisa ser social, né? Além de focar numa carreira, numa habilidade técnica que ela precisa entrar em contato, quanto mais antes, melhor, essa criança também precisa, nessa liderança, sabendo que, ao ser um líder, se tornar um líder, porque ninguém nasce líder, né? Perfeito. Essa criança precisa se relacionar para colocar em prática tudo aquilo que ela precisa ir desenvolvendo até o ápice de alcançar uma carreira em que ela, de fato, vai viver essa liderança de alto impacto. Eu escuto isso com tanto encantamento, porque quando a gente fala muito, e eu estou falando uma fala de leiga mesmo, né? A gente olha muito o olhar da tecnologia, do desenvolvimento para isso, muito hard skills, né? Muito no sentido mais técnico. E aí, quando você soma isso a um olhar, não, eu preciso desenvolver o ser humano como um ser humano integral. Então, ele vai ter relações sociais, né? Ele precisa juntar isso com competências socioemocionais, o olhar de soft skills. Então, é encantador o trabalho nesse sentido que vocês têm a desenvolver, têm desenvolvido há tanto tempo, por conta disso. Tem muitos obstáculos nesse caminho? Tem. Eu vou, primeiro, pela referência dessa cultura, né, de como o Glauco falou, eu tenho que ter um mindset, né, de olhar para essa criança e entender que ela é capaz, porque a escola ela vai atender, o caminho da escola vai atender os conhecimentos, as informações. E a oportunidade que essa criança tem de saber o que é uma escutatória, saber o que é lidar com um outro perfil dentro das necessidades do diálogo, de tomada de decisão, ainda que criança, ainda que tenha ali algo muito no nível dela. Eu peço licença para dar um exemplo. Claro. Em 2017, a gente fez uma participação em um projeto com crianças do 4º e 5º ano, eu ainda não atuava na Manaus, mas era um projeto que envolvia tecnologia. Quando eu inscrevi o projeto, as crianças, a gente tinha que fazer os encontros para que elas pudessem criar os seus protótipos, porque era tecnologia. Naquela criação, na evolução do dia a dia, a oportunidade que era dada era que elas, e eu coloquei isso dentro de um roteiro, é que elas pudessem fazer reunião, que elas pudessem escutar o colega, aprender com o erro. Então, foram habilidades desenvolvidas para o projeto. Quando o projeto chegou no seu destaque a nível nacional, inclusive nós ganhamos em primeiro lugar, foi um projeto a nível nacional de tecnologia. Quando eu cheguei com a coordenação e perguntei por que o projeto tinha vencido, qual era, né, o grande boom ali, que eu estava muito feliz. Ela falou assim, professora, não foram o desenvolvimento técnico somente que chamou a atenção, porque eles tinham que criar um barco, um drone e um carro com um Arduino. Gente, o drone nunca levantou, o barco nunca navegou e o carro nunca saiu do lugar, mas o que ela trouxe para mim, né, a coordenadora dali do concurso, ela falou assim, emocionadíssima, professora, a senhora destacou que aquelas crianças aprenderam a ouvir umas às outras, que elas aprenderam o papel porque a cada aula eu escolhi um líder, eles se escolhiam como líderes também, né? Quem é que arrumava as bancadas, quem é que separava o material, quem é que usava um crachá, e eu vou dizer, gente, não era fácil, eles eram muito agitados, e houve uma mudança, né, nesse cenário, inclusive as próprias famílias reconhecerem que eles desenvolveram habilidades. Ali a gente percebe, né? Como o Glauco falou, lá na escola, a gente olha para uma criança e outra, a gente já fala, nossa, esse vai ser um grande líder, né? É o rótulo do bem, né? A gente também não esquece as outras crianças. A gente quer, na verdade, entregar oportunidade
com a tecnologia, associando a tecnologia, o exemplo que eu dei, né? Desenvolver um projeto na tecnologia é muito incrível, mas, paralelamente, entregar essa criança a oportunidade de ela desenvolver suas habilidades também para uma liderança, uma futura O liderança. ser humano integral, né? Eu me lembro, a gente faz um trabalho que é Leader Training Kids e Teens. Inclusive, foi nesse sábado, nossa última edição, e é de crianças de 7 até adolescentes de 15, para desenvolvimento da inteligência emocional, né? Desenvolve raiva, medo, tristeza, como que eu lido com essas emoções. E aí eu fico ainda mais encantadíssima, né, pelo trabalho que você traz agora, né, Nívia? Ou seja, eu vou ensinar tecnologia, eu vou ensinar processo, eu vou ensinar procedimentos, mas eu vou ensinar como você se relaciona no dia a dia. No nosso caso, como que você lida com as emoções. No seu caso, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errada, você já está com esses aí que já estão no mercado mais, né? Você já está com os maiorzinhos, né? Me conta, Glau, Então, como é isso? Na escola a gente tem atuado hoje, a gente começa a ensinar a pensar de forma tecnológica a partir de 3 anos de idade em algumas escolas parceiras. Então, antes mesmo de aprender a ler, né, de ter tato suficiente ali, a gente já ajuda com que eles criem habilidades ali que vão ser favoráveis a, por exemplo, desenvolver inteligência artificial, a trabalhar com tecnologia. Só que quando a gente olha o paradigma de pessoas que já trabalham na área hoje, né, você, por exemplo, encontrar um desenvolvedor de software que tem habilidades, por exemplo, de apresentação, de venda, de defesa, não é tão comum, é ralado, de comunicação, suado, né? e tudo mais. De relacionamento. De relacionamento. Então, a gente viu isso, né? Falou, isso é uma grande dificuldade, vamos potencializar isso. Então, hoje, quando a gente trabalha com essas crianças já a gente já percebe desde cedo ali essa desenvoltura. Eu lembro, não tenho como esquecer, eu lembro que teve 3 alunos, eles tinham 9, 7, 8 e 9, então uma escadinha ali, tão cedo, e eles desenvolveram na época um aplicativo para facilitar a comunicação de surdo-mudo. Então eles fizeram um aplicativo que fazia a transcrição e fazia o inverso ali para a comunicação com surdo-mudo, porque eles tinham um amiguinho que tinha essa dificuldade. Cara, aí, imagina, um garoto de 6, 7, 8, desenvolvendo soluções, entregando isso no Google Play ali para baixar. Esse aplicativo foi parar numa escola lá em São Paulo, de crianças de surdo-mudo bilíngue. A diretora entrou em contato comigo, querendo reunir com os desenvolvedores que fizeram aquela solução e tudo mais. Eu falei, então... Deixa eu te contar. É um de 7, 8, outro de 9. Aí ela... Não acredito. Eu falei, sim. Ela, tá, mas vamos reunir? Vamos. E aí, enfim, a gente conectou eles e tudo. Mas, e esses meninos, ao longo dessa jornada de sim desenvolver um software, eles aprenderam tantas coisas. Imagina. Eles foram atrás de descobrir o problema. Eles foram atrás, por exemplo... eu lembro, a primeira entrevista deles era ao vivo. Entrevista ao vivo, todo mundo sabe que é complicado para todo mundo. 7 anos, ele fazendo entrevista ao vivo e tal, não sei o quê. Imagina, olha o portfólio desse menino com 7 anos, ele já deu entrevista ao vivo. É um currículo que está sendo preparado, né, ali organicamente, o que é para ser natural, e não para deixar que só numa experiência adulta que ele possa ter a oportunidade de desenvolver todas as suas habilidades. E a construção mental mesmo, né? O caminho de desenvolvimento, né? Porque você imagina, com 7 anos, ele olha para um problema, um amiguinho, né? Ou seja, como que eu posso prover soluções, né? Como que eu posso movimentar essa ideia, sair do mundo das ideias, colocar no mundo das ações e trazer solução. Gente, esse é um profissional Isso incrível. Vira um ciclo tão... natural, quando eu falo orgânico. Tem um aluno lá na escola, eu vou pedir licença para falar o nome dele, o André. Sim. O André, ele é o nosso xodó, assim, em termos de identificar que uma criança, até porque a criança ela precisa estabelecer o seu... e viver no seu mundo de criança também, né? Não é forçar ali toda uma condição obrigatória. Mas você percebe que a mentalidade, ela sempre, quanto mais colocada em oportunidades, mais você vai visualizando que há um desenvolvimento muito rápido. Então, o André, ele a todo momento está engajado em projetos e a habilidade dele é interessante. Lida com frustração, porque tenta, não consegue, tenta de novo, não consegue. Só que
é assustador que tudo que ele vai concentrando, ele vai ganhando o contato do sucesso ali, né? Na sua autoliderança, inclusive. Então, a gente Sim. percebe muito dessas habilidades nele, fora da curva mesmo, porque você percebe que já é muito cedo, já entrou em contato com essas oportunidades. O que é incrível, né? Eu estou no mundo organizacional, no dia a dia, e os que não passam, né, por esse movimento, o quanto a gente ainda escuta das empresas, né? Essa geração que entra agora, né, não se relaciona bem, não consegue lidar com a frustração, diante do primeiro erro já desiste, já pede demissão, né? Numa primeira correção, num primeiro feedback negativo, já não quer mais trabalhar com aquela pessoa, enfim, infelizmente a gente ainda escuta. Então, é também um trabalho de base fundamental para aquilo que a gente precisa ter aí num futuro muito próximo, né? Muito perto desses profissionais. Como que vocês olham essa perspectiva, né? Me conta um pouco, esse encaminhar para o mundo do trabalho, esse encaminhar para essa realidade ali, e agora? Agora eu sou o profissional que começo a atuar a partir disso. A Nívia comentou algo em relação à oportunização, acho que isso é fundamental, né? Olhando, ainda voltando ali para o trabalho que a gente faz com crianças, adolescentes, eu lembro quando, por exemplo, surgiu a pandemia, veio toda aquela loucura que foi a pandemia de início ali, que a gente não fazia a menor ideia do que ia acontecer de fato, e a gente foi uma das primeiras escolas a falar, a gente vai fechar as portas, porque é assim que vai ter que ser, e vamos entender como a gente faz. E aí, trabalhar a educação remota era uma dificuldade, porque a gente trabalha com crianças muito pequenas, e quem já viu uma criança pequena na frente de um computador estudando sabe que não é bem assim a educação remota. E a gente pegou e falou, cara, não, essas crianças já estão trabalhando coisas, elas já são solucionadoras de problemas. Vamos lançar um hackathon para, né, elas estão começando a ficar enclausuradas, etc. Com crianças? Sim, com crianças. Olha que show. Online, remotamente, no meio da pandemia. Olha que loucura, Uau! né? Mas a gente Desafiador. Eu já estou imaginando um hackathon com adulto, já é, né? Enfim, vai. E aí tivemos vários projetos e tudo mais, eles começaram bem na ideação mesmo, um papelzinho de folha de caderno e tal, e depois alinhamos ali com quem seria o mentor e etc. E o vencedor do hackathon desenvolveu um aplicativo para conectar instituições de caridade que estavam sofrendo muito por falta de doação, porque as pessoas não estavam mais indo aos locais e tudo mais, estavam ali basicamente tentando suprir as suas próprias necessidades de sobrevivência e, enfim, essas instituições ficaram muito aquém das questões, com possíveis doadores. E aí, é isso. Na época ele tinha 11 anos, né? A gente oportunizou que ele, né, tivesse ali uma jornada de aprendizagem ali no meio daquele processo, e a gente acreditou que a criança, né, teria essa possibilidade de ser, sim, um solucionador de problema naquele momento que é assim, a pandemia veio, os adultos, não, proteger as crianças, e estavam todo mundo ali naquela loucura, tentando resolver, tentando inventar as coisas, e não, eles também podiam ser parte da solução. Então a gente trabalha muito com essa questão de, sabe, das possibilidades. De possibilidade. Ela falou do André. André é bicampeão da Olimpíada Brasileira de Robótica. Olha isso, 10 anos, o André é bicampeão, a gente já tem conversas ali para esse menino para estudar em algum momento no MIT. Então, tem um caminho muito longo para que isso aconteça e a gente gosta muito de fazer parte dessa transformação. Né? E não esquecer a identidade real dele. Ele é uma criança, ele senta, ele conversa, ele dialoga e não é adiantar uma fase adulta. É entregar, isso tem que ficar bem claro, tanto para as famílias quanto para as escolas, que são cenários onde essas crianças vão se desenvolvendo, em que a gente não precisa adiantar um processo da vida adulta em termos de comportamentos, e sim do entendimento de que aquilo, aos poucos, organicamente, igual você falou, Cíntia, vai sendo desenvolvido pelas possibilidades dos projetos que as crianças têm em contato, das oportunidades de aprendizagem também. Quando eu falo muito da escola, até porque a minha expertise ela é voltada para a coordenação e liderança dentro das escolas, né? A gente olha também para esse profissional que entrega as oportunidades para a criança, numa linguagem que é o professor, né? Esse professor, ele tecnicamente precisa entregar informação,
mas também como, de que forma. Então, por isso que as escolas estão se modificando. Quando a gente fala de liderança, é um desenvolvimento. Inclusive, aquele próprio líder que já é adulto, que já está em uma função ou em um cargo que ele precisa ter liderança, ele também precisa a todo momento estar ali se condicionando a ser um aprendente eterno, né, nesse desenvolvimento, porque novas habilidades vão surgindo, Cíntia. E ele é dessa época, né? Ele vive isso todos os dias. Se não for num processo de estímulo, ele vai aprender de outra maneira, né? Ele vai estar conectado com essa tecnologia de outra forma, né? Então, é importante, né? Eu e você, que talvez eu e você, não são eles não, né? Eu e você, né? Que não estamos diante dessa realidade e que não era a nossa realidade. Opa, mas é a deles, né? Então, se eu não customizar, se eu não organizar, se eu não estruturar a minha fala, a maneira como vou lidar com eles, a forma como vou estudar, pelo menos é isso que eu estou imaginando Perfeito. agora, né? Eu não conecto com eles, né? Porque assim, na minha época fazia maquete, hoje eles fazem robô, gente, não é verdade, né? É verdade. Na minha época... Eles desenham no computador, gente. Eles imprimem na modelam. impressora 3D. É a isso, casinha. né? Na minha época, eu pegava cartolina, não é? E desenhava o sistema solar e cortava, né? Hoje eles fazem, pois bem, não é, Glauco? Hoje eles fazem no computador, imprimem na 3D e tá tudo certo. Então, senão também eu fico muito, imagino eu fico muito deslocado mesmo, né? E fica numa linguagem que não faz o mínimo sentido. Eu tenho uma sobrinha de 2 anos, essa semana, inclusive, né? Ela puxou o telefone da mamãe e disse assim: vó, dá pra senhora baixar uns aplicativos dos jogos aí no seu celular? 2 anos. Aí a mamãe disse: minha filha, mas eu não sei. Mas eu sei, vovó, pode me dar. Aí começou a baixar os aplicativos dos jogos dela. Aí teve um que ela disse: vó, essa aqui eu não pode não. A mamãe disse que essa aqui tem no cartão e a gente tá sem dinheiro no cartão. Ou seja, é isso, essa é a realidade, né? Glauco falava, não sabe nem falar ainda, mas já vai lá no ícone, vai direitinho, Comando de voz, né? E resolve a vida delas. Então, é um desafio para essa geração que hoje educa, ensina, treina, Isso. desenvolve, né, para Isso. conseguir falar essa linguagem. E aí eu acho que é muito legal quando a Nívia traz, sem nós esquecermos que são crianças. Isso. E esse deve ser o grande desafio. Você está pensando aí, o que eu devo estar pensando por aqui. Você vai assistir um minutinho os nossos patrocinadores, porque na volta a pergunta é minha curiosidade, mas tenho certeza que é sua. E aí, eu tenho uma de 3, eu tenho um filho de 16, faço como para estar com esses 2 maravilhosos, certo? Então escuta aí nossos patrocinadores, já eles nos contam como que a gente manda os nossos para lá. Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Que maravilha! Eu já vou na pergunta. E aí, eu tenho uma sobrinha de 3, tenho um adolescente de 16, faço como, gente? Mando para onde? Me escrevo eles em qual lugar? Eu tenho certeza que é essa sua curiosidade também, não é? Desenvolver essa habilidade de maneira integral, eu tenho que correr e entender mais disso. Me contem. Quem fala? Então, Vai. a pessoa pode pesquisar ali nas redes sociais, né? Tá. Manaus Tech, Facebook, LinkedIn, Instagram, ou no próprio site mesmo, www.manaustech.com, e checar lá todas as faixas etárias, todos os cursos que tem disponíveis. A gente tem uma gama muito grande, né?
eu falei que a gente começa a trabalhar com 3 anos, mas 3 anos é em escolas parceiras. A gente também atua dentro de escolas parceiras de forma intracurricular, né? Então, nas unidades que são externas, é a partir de 5 anos. A gente tem cursos ali onde eles começam a ter contato com tecnologia de forma de desenvolvimento. E tem várias jornadas. Então, tem crianças que gostam mais de jogos, vai para talvez desenvolvimento de jogos. Tem crianças que são mais físicas, elas precisam mais desse contato físico. Tem curso de robótica, IA, que é, né, a grande coisa do momento, e Maker também, que são utilizando ali bases de eletrônica, etc., mas construções que elas mesmas fazem. Então, só buscar no Manaus Tech. A gente tem algumas... Tech, gente. Põe aí, ó, Manaus Tech. Você corre lá. Eu já vou correr agora. A minha de 3 eu tenho que ver se está numa escola, é isso? Isso. Tá bom. Senão daqui a pouco com 5 já ela vai, já consegue. Né? Já vai. É isso, então? Isso. Lívia, nós falávamos aí no off, gente, sobre essa questão do encontro das gerações. Lívia contava, eu vou pedir para ela contar agora, né, no ON, esse desafio, né, de 2 gerações que não estão aí na mesma, como que você lida com essas dificuldades, porque é uma realidade de muitas das empresas, como que eu faço essas pessoas, né, como que eu faço gerações diferentes se integrarem, né, conseguirem complementar essas experiências. Uma geração que talvez ainda não conseguiu se conectar com o mundo atual, como que eu consigo me conectar com esse cenário atual? Conte o seu case de sucesso. Eu trouxe a experiência de estar atuando com uma geração de um profissional 60 a mais e um profissional 20 anos, 22 anos por ali. E eu me encontro nesse cenário aí. Com frequência. E aí, o que dá para a gente trazer aqui para esse diálogo que fica interessante? A gente colocar o nosso pensamento sobre lidar com essas habilidades diferentes entre gerações, né? O profissional com um pouco mais de experiência, ele tinha ali ainda resquícios e é o que ele defendia como atuação, as suas habilidades muito mais num processo lento, da escutatória, de uma liderança voltada para mais participativa, né? Ainda com medos de algumas funções, porque o formato do trabalho estava sendo alterado, a tecnologia chegando no trabalho dele, na função dele. E o profissional mais jovem, sem medo, extremamente inquieto, agitado, querendo opinar muitas das vezes, não deixa que eu faça, trazendo para si, querendo entregar logo uma solução, porque o seu cérebro ali trabalhava muito, e trabalha muito a questão do foco na solução, deixa que eu faço. Então, nesse cenário, nós dividíamos uma sala e eu ficava muito observando, né? Como que as pessoas... E, inclusive, é importante falar dessa autoliderança. Como que você se gerencia e faz a sua liderança no seu trabalho. Eu aprendi muito, né? O nosso diálogo aqui no off foi para dizer que eu tive que também me transformar por sermos geração de transição. Nós somos uma geração, pelo menos os que se enquadram na minha faixa etária ali. Eu tô aí. 40 a mais, em que nós somos considerados, né, geração de transição, onde a gente sai ali, porque nós vivemos pelo menos eu não vivi em um mundo onde não tinha internet. Sim. Né? Fiz curso de internet, amiga, tu acredita? Treinamento, tenho um certificado de fazer curso de internet. Eu lembro muito que o primeiro curso que eu fiz foi lá no Amazonas Shopping, foi de computação, né? Eu lembro perfeitamente que o comando do professor era assim, ó, todos os profissionais, os estudantes ali na bancada, cada um com seu computador, e ele falava assim, ó, agora clique com o botão direito. Aí a gente clicava. Agora copia a pasta. Era assim, tá? Aí só que, detalhe, tinha que esperar os outros colegas. Hoje, se você coloca isso, uma criança, 10 dentro de uma sala, eles montam software, se duvidar, em meia hora. E eles não esperam o comando de um outro líder. Essa autoliderança neles, da busca, do fazer, é muito rápida. E não tem medo, né, de apertar o botão. Esse é o fator. Eu também explodi o computador. Gente, se eu apertar esse botão e acabar com tudo que eu fiz. O exemplo
exemplo que eu trouxe, Cíntia, foi justamente, mesmo que a gente fazendo uma analogia do medo, foi para trabalhar essa habilidade da coragem que a gente percebe nessa geração. Eles têm muito mais acesso à informação, muito mais vontade de fazer, de colocar para o mundo, e não tem medo, gente, eles fazem mesmo, né? Nós fizemos um processo seletivo na escola em que nós atuamos, na Manaus, e é impressionante, assim, o público que se inscreveu para fazer a entrevista, 17, 18 anos, né, Glauco? E ali, ó, nunca dei aula, quero dar aula, me deu oportunidade, muito nessa entrega, né? Porque eles têm a informação, o conhecimento técnico eles têm. E aí, o que a pedagoga que faz? Trabalha a parte relacionável, né? Das habilidades desse profissional com os seus alunos, né? De dar ali uma parte pedagógica, técnico-pedagógica para eles. O Glauco falava dessa questão, Glauco, de cada vez mais essas gerações se encontram ali, fala um pouco disso, comenta um pouco disso, mas aí eu queria complementar a minha pergunta, até como empreendedor mesmo, porque certamente você tem a sua equipe, né, para liderar, para gerenciar. Me conta esses BO aí também. Então, eu estava trazendo essa questão da coragem dessas novas gerações, é algo bem legal. Por exemplo, quando a gente começou a escola, a nossa primeira professora era uma professora mais ou menos da minha faixa etária, fez faculdade comigo e tudo mais, mas o segundo professor era um ex-aluno meu de projetos de robótica, que na época ele tinha 16 anos. E ali, 16 anos, professor, só que ele já era 16 anos, ele já era formado já era técnico de ciência da computação, já estava no 3º ou 4º período de engenharia de software. Hoje ele continua sendo professor da gente, depois de tanto tempo. Trabalha para a Visa, trabalha para a empresa da Califórnia e tal, remotamente. Mas na época era uma dificuldade muito grande para o pai, que chegava assim, olhava na sala um garoto junto com outros garotos ensinando, sabe? Era muito difícil. E aí, claro, a gente, né, como a Nívia sempre fala, a gente foi trabalhando todas essas habilidades nele como professor, nele como líder ali em sala, mas favorecendo também que esses pais começassem a confiar nessa capacidade desse jovem, né? Então, não adianta, né, a geração nova vir com coragem, com vontade de fazer, mas se gerações um pouco mais velhas não tiverem também essa coragem de acreditar, de aceitar, de dar a possibilidade desse jovem mostrar ali o que ele vem. Porque é diferente. A gente está falando, por exemplo, de gerações que hoje cada vez menos buscam, por exemplo, uma graduação. Cada vez menos buscam, porque o que acontecia na nossa época? As pessoas, não, que eu tenho que me graduar, porque eu vou ser talvez um dos primeiros da família, porque aí se terminava a graduação, não sabia o que ia fazer com aquele diploma. Sim. Hoje em dia, não. Eu vejo a quantidade de crianças que a gente conversa, que o menino com 7, 8, ele pode, ao final ali dos 20, não ir para essa área. Mas ele já sabe, não, que eu quero fazer isso exatamente com isso, aquilo. E a graduação, às vezes, é um pequeno degrau disso. Né? Então, é importante a gente, para conseguir criar essa relação, a gente, de fato, dar a oportunidade para a geração nova mostrarem ao que vieram. Nós estamos como profissionais, professores de um projeto chamado Empreendedores de Impacto. Até olhei o nome, né? Uau! Tá tudo tornando aí um caminho desse impacto ser, para nós, essa oportunidade de olhar, né, as pessoas e entenderem como que elas se enxergam, né, nesse mundo que o empreendedorismo, inclusive, faz parte, né, do cenário da liderança. E aí, em uma das turmas que eu atuei, a gente vê a diversidade, né, de profissionais que estão em busca dessa oportunidade de empreender. E tem um grupo, né, nessa sala de 3 profissionais e muito jovens, muito. E um que se apresentou, ele não foi, na verdade, um que faltou, ele não foi no dia que eu fui, né? E aí os colegas falaram assim, olha, ele faltou, professora, mas ele faz parte do time também, tá? E aí, como é o nome? Aí perguntei, falei assim, e ele tem 16 anos e ele já criou 2 startups, tá bom? Olha isso. Falaram, né, assim pra mim. Eu fiquei, assustador? Mas isso vai se tornar cada vez mais natural, porque a gente sabe que empreender e criar uma startup exige muita, né, ali, muita habilidade na busca da solução, conhecer todo
uma proposta, né, de que tem uma estrutura, ninguém monta nada não monta algo do nada. E olhar para um jovem de 16 anos e entender, todo mundo da sala ficou ali, meu Deus, ele só tem 16 anos, né? Isso não quer dizer que a geração precisa anular o que é a sua passagem dentro de uma academia. A gente entende e reforça que é importante que a educação se faça também por meio do conhecimento dentro das universidades, das faculdades, e que o que mais distancia isso é porque as próprias universidades e faculdades, elas precisam atualizar os seus currículos. Eu ia falar sobre elas isso, precisam. Né? Acho que há uma relevância da educação formal, agora precisa estar atualizada esse cenário, Sim. Porque aí vai ficando cada vez mais difícil, né? O interesse por si só, aquilo que você falava da gente fazer a faculdade, porque eu queria fazer faculdade, que eu quero trabalhar nessa empresa. Cada vez menos a gente vê isso também, né? Eu quero ser empreendedor, eu quero fazer meu negócio, quero viver o meu sonho, eu quero construir meu propósito. Então, se a grade curricular da universidade também não se atualiza, é muito difícil fazer essa aderência. Dentro dos nossos cursos, Cíntia, a gente entrega, e o Glauco faz isso muito sabiamente, oportunidades com os conteúdos que coloquem o aluno no pensar, no agir, no fazer, no se conhecer, no se relacionar, né? Então, esse professor, ele não entrega só conhecimento, ele entrega projetos. E que nesses projetos, por meio dessa aprendizagem por projetos, essa criança vai ter que lidar com o outro, vai ter que aprender com o colega, vai aprender entre pares, vai ter que... Eles fazem a apresentação, inclusive nós estamos encerrando o nosso semestre com um grupo de turmas que vão fazer suas apresentações no sábado, dia 22, sintam-se convidados. Tá? Você vê eles vão lá apresentar, eles colocam o robô, o projeto, a casa sustentável, qualquer projeto que eles estão desenvolvendo, os pais visualizam aquilo, conseguem enxergar esse desenvolvimento. Há um desenvolvimento cognitivo também nessa relação, né, de preparar para a vida. Eu costumo falar que não existe escola pequena e escola grande, gente. Existe a escola que prepara para a vida, porque preparar só para o vestibular não será mais o diferencial. Então, a escola tem que preparar para a vida. Eu entendo dessa forma. E é isso, você comentava sobre a questão do Fórum Mundial, né? O último relatório que a gente tem de preparação para o futuro é capacidade crítica, é inteligência emocional, né? Quando você pega, e essas são mesmo que estão lá relacionadas no relatório do Fórum Mundial, é isso, é cada vez mais o olhar para o cognitivo e o interpessoal, né? E aí, se eu continuo batendo numa grade, né, só técnica, não funciona. É muito legal esse Future of Jobs, que é o relatório bianual Sim. que o Fórum Econômico lança. Ele é um relatório muito fundamentado, esse último tinha umas 450 páginas, e ele, inclusive, mapeia por país ali, por exemplo, profissões que estão com mais demanda e profissões que já vão ter problemas. Uhum. E eles batem muito nessa questão antigamente era 10 soft skills, hoje eles ranqueiam 15 ali, e eles, em cada relatório de cada 2 anos, elas ficam sendo ranqueadas ali justamente, e a maioria delas não são contempladas no formato atual de educação. Então, o que a gente está falando não é só atualizar o currículo. O currículo, de fato, é algo difícil. A gente está falando de desenvolvimento de software, de IA. 2 anos, eu estou falando com um dinossauro. 2 anos atrás não faz o menor sentido. E aí tem toda essa questão, toda a burocracia para se alterar esses currículos, mas eu falo o formato. Quer dizer, esse aluno, ele estudou sozinho, ele fez prova sozinho, ele fez vestibular sozinho, aí chega no mercado de trabalho, ele tem que trabalhar em equipe. Ele passou toda a vida acadêmica dele aprendendo que ele tinha que ser o melhor sozinho. E aí, chega no mercado de trabalho, ele tem dificuldade de trabalhar em equipe. De se relacionar, né? E a gente vê, eu acompanho o resultado, né? Acompanho o relatório,
E a gente vai vendo as mudanças, a gente vai percebendo, né, que foi migrando mesmo para as competências mais interpessoais, né, para o olhar mais interpessoal e cognitivo, acho que veio mais para esse lado. E se a gente não faz esse acompanhamento, é difícil. Então, é o que você falava, eu continuo cobrando uma determinada postura, e aí quando ele vai para o mercado de trabalho, quando ele vai para o ambiente em que ele vai colocar essas competências à prova, opa, é com liderança, é com comunicação, né? Mas eu fui o tempo inteiro aí, eu comigo, né? E aí, como é que eu me comunico? Como é que eu me relaciono? Como é que eu negocio? Como é que eu influencio, né? Como é que eu faço movimentos de persuasão? E ele vai travando mesmo, né? Existe a habilidade de pensamento crítico, né? Que Sim. sempre está ali entre as top 3 do fórum, que ela resolveria tantos problemas da nossa sociedade, tantos e tantos problemas, né? A gente vive numa época, por exemplo, de fake news e etc, etc, etc. E favorecer isso desde cedo, né? É como a Nívia fala, não, eles são crianças, então eles precisam lidar com coisas de criança. Mas você tem como favorecer, por exemplo, pensamento crítico em crianças. Claro. Sim. E aí, nossa, a gente, assim, eu não procuro não ser tão ansioso, mas eu tô, assim, a gente já começa a relacionar, por exemplo, já tem ex-alunos nossos que estão voltando para ser professor e etc. Mas, assim, eu quero muito que a gente passe por essa fase que as pessoas tenham mais pensamento crítico, que elas consigam, de fato, analisar as coisas por si só, não sair acreditando em tudo, né? Porque a gente veio da geração que não confia em ninguém, não pode confiar em ninguém, mas hoje em dia leem coisas de qualquer lugar e acham que aquilo é uma verdade. Né? A gente tá tendo uma dificuldade muito grande, uma habilidade que deveria ser muito básica do ser humano. Né? Então, trabalhar isso desde cedo é extremamente importante para a gente, de fato, ir para problemas novos, sabe? Porque a gente tem vivido problemas novos por conta de situações muito repetidas, né? Eu queria complementar, Cíntia, sobre a questão também do autoconhecimento. As pessoas, essa nova geração, ela não se conhece suficiente, tem muita coragem, a gente falou da coragem, mas não teve uma oportunidade de se conhecer, de se olhar. E também as gerações anteriores. Eu já ia falar, eu acho né? que não é geral, só, assim, no né? geral. A consciência mesmo do autoconhecimento, acho que Porque é bem geral. a gente recebeu um relatório do MIT que fala das startups, né? Que é um novo modelo de negócio que vem alcançando muito desses jovens. E o Brasil coloca muitos milhões de jovens aí como empreendedores, donos dos seus negócios. E uma das características que me chamou a atenção nesse relatório lá foi sobre as emoções. Olha que interessante, né? Como é que você se conhece feliz, você se conhece na frustração, você se conhece entendendo como que você se relaciona com o outro, né? Na relação de impactar suas emoções. E isso é muito forte dentro das empresas, dentro dos negócios, dentro inclusive em relação familiar também, né? Eu percebo que cada vez mais é exigido que esse ser humano tenha autoconhecimento, né? De como que ele se entrega para o mundo, como que ele se comporta, e que isso tudo que ele vai, da parte técnica, eu falo isso muito para os professores. Professor, não se preocupe, a parte técnica você vai dominar. Sim. Agora, a tua entrega, a tua experiência humana, humanizada, das tuas emoções aqui dentro, essa vai exigir de você muita entrega. Porque a parte técnica, todo mundo é capaz, gente. Todos nós somos capazes de sentar e aprender, porque aprender é uma condição humana. Né? E é bom você falar disso, da questão do autoconhecimento desde muito cedo, né? Você começar a perceber até as suas fortalezas, mas também as vulnerabilidades, para você aprender a lidar com isso, né? Porque a gente ainda vê assim, não, mas isso me irrita, né? Eu só saber que te irrita não ajuda em nada, né? O que fazer com essa irritação? O que fazer com essa informação, né? Eu não dou conta disso porque não tenho paciência para lidar com essa situação. Mas só ter consciência de que não está funcionando dessa maneira também não ajuda. Então, acho que quanto mais a gente mobiliza para o autoconhecimento, né, então mais a gente avança mesmo como ser humano. Vou trazer um exemplo de uma criança lá na escola. 2 sábados atrás, nós temos aula aos sábados. É o dia que nós temos um número muito alto de turmas. E aí, essa criança montou lá algo no projeto
e ela é da Tia Aline, aluno da Tia Aline, saiu da sala e foi pro banheiro e se trancou lá. E aí eu, logo num olhar muito escolar, né, corri até o banheiro, bati na porta, me deixa só, eu não quero falar com ninguém, eu estou triste, o meu robô, eu nunca ganho, o meu robô não sei o quê. E aí eu entrei, sentei no chão, acolhi a criança e fui entender o que ela, como é que ela, será que ela entende o que está acontecendo com ela numa competição de se permitir errar, de uma geração que quer muito acertar, quer muito fazer, aos 8, 10 anos, né? Como que a família acaba percebendo essas situações? E aí cabe, né? Por isso que a escola é amparada, eu me faço presente nesse trabalho de dialogar para a família, de entregar um comportamento que a criança teve sem condenação. É uma criança que tem sentimento. Ah, mas aí a gente ouve falar, e isso não seja, eu não estou aqui nem também diminuindo, né, quem tem as suas opiniões, mas é uma geração mimimi, é uma geração não preparada, gente. É uma geração que as pessoas não sentam para dialogar, né? Porque ao mesmo tempo que elas entregam muitas habilidades que nos chocam, nossa, que incrível, são rápidas, ao mesmo tempo as pessoas esquecem de olhar para o outro lado, que é um ser humano em desenvolvimento. No fundo, assim, eu sou psicóloga, né? E no fundo também, a nossa também não foi, né? Só que eu vejo a nossa engoliu muito a emoção. E aí a gente tem visto aí a realidade, né? Quando a gente olha os índices de saúde mental, né? Talvez hoje, a geração de hoje tem conseguido de alguma forma se expressar, né? Seja engolindo, né? Implodindo ou explodindo, ainda assim é como que eu vou lidar com essa emoção que eu não controlo, porque nenhum de nós controla, né? Isso então é um mesmo. processo Depende de geração, né? Depende da geração. Acho que só foram formas diferentes da gente não saber lidar, não ter conhecimento disso, não gerar consciência, e aí sofremos de maneiras diferentes, mas todos acabam sofrendo, pelo menos essa é a visão que eu tenho percebido, né? E aí como talvez a minha geração engoliu e aí não está sabendo lidar com quem expõe, né? Não, estou frustrada mesmo, estou chateada mesmo, não queria errar, não queria não conseguir e estou muito frustrada com isso, tá bom? E como eu não sei lidar com essa exposição, faço como? Então, acho que é um aprendizado para todos nós, eu imagino. Muito gente, rico. É muito rico. Eu fico arrepiada de verdade, gente. Porque é isso, né? Ou seja, como que a gente vai se entendendo como ser humano, se adapta a esse cenário. Eu ficaria aqui com vocês a tarde inteirinha, certeza. Aprendendo muito, aprendendo demais com vocês, encantada com o trabalho. Parabéns de verdade. Não é só uma iniciativa, né? Já é algo consolidado, né? Então, isso faz muita diferença também. Então, muito parabéns mesmo. Meus contatos para vocês. Palavras finais, infelizmente, não é? Que delícia. E vamos lá na Manaus Tech. Olha que chique. Nós estamos localizados na rua Wilson de Castro, 36, lá no Conjunto Eldorado, tá? Os nossos telefones de contato são 98215-3265, 99103-8067 e 981-210730. São os telefones em que vocês podem falar conosco, adquirir nossa agenda de programação dos cursos que nós temos agora. Inclusive, nós vamos lançar oficinas gratuitas para quem quiser experienciar as nossas aulas para o segundo semestre, que iniciam dia 13 de julho. Que maravilha. Glauco, suas palavras finais. Queria agradecer esse assunto. Geralmente me chamam para falar da parte técnica, mas falar de ser humano, falar de liderança, falar disso tudo é muito satisfatório. Estou muito feliz aqui, gostei muito de conhecer, de trocar. E é isso, espero aí o próximo convite para a gente conversar. Que maravilha. Obrigada. Muito obrigada a você que esteve conosco. Nos segue também nas redes sociais, @psi.cintialima. Certeza que lá você vai estar sempre com novidades quentinhas.